Higiene pessoal no passado. Inimaginável. Antes da existência de itens de higiene pessoal que consideramos essenciais hoje, como creme dental, a higiene bucal envolvia colocar coisas como hortelã em pó, cinzas de ossos e até areia na boca. De acordo com a época do ano, o mau hálito estava disfarçado de flores, preparações estranhas e até com urina. Um manuscrito egípcio datado do século IV a que relata uma pasta feita com flores de íris, folhas de hortelã, pimenta e sal. Na Grécia Antiga, no mesmo período, o Dr. Diocles de Caristo recomendou o uso de hortelã em pó. De sua parte, os romanos arriscaram misturar as cinzas que restaram depois de incinerar ossos de animais, ervas e areia. Durante a Idade Média, além de aplicar ervas aromáticas, como a sálvia, era comum enxaguar com urina para eliminar o mau hálito. A primeira fórmula moderna de pasta de dente foi inventada no século XVIII por químicos ingleses. Os ingredientes incluíam carvão, sal, porcelana e pó de tijolo. Mictórios muito estranhos. O puti desta foto foi destinado a ser usado em viagens e ou excursões. Ter que se despir para ir ao banheiro há vários séculos poderia ser um problema devido às camadas e camadas que os ternos usavam. O que não tem explicação é a necessidade de chamar a atenção para esse instrumento. Ancinhos para barbear. Os primórdios do Neolítico são reconhecíveis como o momento em que uma técnica foi aplicada para polir rochas e transformá-las em instrumentos. Ou seja, a partir do ano 10.000 AC, o homem já tinha as ferramentas para depilar o pelo do corpo. Com a manipulação de metais na Idade do Cobre, em 6.000 AC, apareceram as facas usadas pelos egípcios, mesopotâmios e chineses. O que diferia entre uma cultura e outra era o creme de barbear, que variava de óleos vegetais a gordura de baleia. A navalha descartável apareceu em 1895 como uma invenção do rei americano Camp Gillette. Shampoo. Por muitos séculos, a higiene dos cabelos dependia do que era usado como sabão. No entanto, houve algumas exceções. Na Índia Antiga, a prática mais comum era ferver a malaca seca e frutos de árvores do gênero sapindus, de propriedades saponificantes. Na Europa da Idade Média, o truque era ferver flocos de sabão com ervas. A fórmula líquida mais semelhante ao nosso shampoo atual foi criada em 1927 pelo químico alemão Schwarzkopf. Varas de orelha. Esses aparelhos para limpar a cera das orelhas tornaram-se muito populares na Rússia do século XII. Os homens os usavam presos aos cintos, enquanto as mulheres os usavam como pingentes. Escova de dentes. Os assírios conseguiram com os dedos. Outros povos recorreram a galhos, folhas e até penas. O objeto mais antigo descoberto para este fim é o ramo de uma planta com fibras desgastadas em uma extremidade. Foi encontrado em um túmulo egípcio datado de 3000 AC. A primeira escova de dentes apareceu em 1498, na China, e as cerdas foram feitas com pelos de porco. Mas eles não tiveram muito sucesso. O problema não foi resolvido até o ano de 1938, quando fabricaram a escova de dentes com cerdas de nilon. Desodorante. Entre a maioria das aldeias, um banho simples serviu para combater o mau cheiro das axilas. Os romanos inovaram criando um travesseiro perfumado que eles carregavam sob a axila. O desodorante contemporâneo não apareceu até 1888, nos Estados Unidos. Esta era uma cera feita de óxido de zinco, com uma ação antimicrobiana reduzida. Já os primeiros desodorantes antitranspirantes apareceram em 1903, também nos Estados Unidos. Estes eram uma solução aquosa de cloreto de alumínio. Palitos de dente. Atualmente palitos são geralmente feitos de madeira e são para uso único. O que vemos na fotografia data do ano de 1620 e é uma pequena obra de arte. Toalha íntima. Segundo o Museu de Menstruação e a História da Saúde da Mulher localizado nos Estados Unidos, as mulheres provaram tudo. Em Roma, eles usaram pedaços de lã. Na Grécia, ripas de madeira. Nas tribos africanas, rolos de grama. Na Indonésia, fibras vegetais. No Egito, rolos de papiro. E todos esses artigos eram intravaginais.
Na Idade Média, as mulheres europeias se acostumaram com a toalha reutilizável. O descartável, que deu origem a absorventes absorventes, só se tornou popular até depois da Segunda Guerra Mundial. Sabão. Os egípcios banhavam-se com uma mistura de sais alcalinos e óleo animal ou vegetal. No entanto, na maioria das outras civilizações, a receita incluía cinzas vegetais e algum tipo de gordura. Para os fenícios, manteiga de cabra. Para os chineses, pâncreas de porco. A barra sólida de sabão apareceu quando os árabes descobriram o processo de saponificação no século VII. Os espanhóis modificaram a técnica e adicionaram azeite à receita. Papel higiênico. Na hora de limpar sua bunda, o homem apelou para quase tudo: peles de animais, ervas, folhas, espigas de milho, alface, areia, cascas de frutas, neve, etc. Os gregos costumavam usar esponjas amarradas em varas, lavadas em água salgada. Os primeiros a usar um tipo de papel foram os nobres chineses, em 1391. A realeza francesa passou a usar tecidos de seda, enquanto os plebeus manejavam com lã de cordeiro. O produto industrializado surgiu em 1857, pelo americano Joseph Gayety.